a entrada do Brasil na OCDE e a carga de impostos. A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que congrega 38 países membros e seu objetivo é construir diálogos e analisar as políticas econômicas de seus membros para definir medidas destinadas a estimular o crescimento, o comércio internacional e a cooperação entre as nações. O Brasil está em vias de entrar na OCDE e fazer parte desse clube. Para isso, portanto, o país tem que cumprir determinadas condições. Uma delas é organizar melhor sua estrutura de tributos, que no Brasil engloba taxas, impostos e contribuições. A estrutura de tributos que o Brasil apresenta neste início de 2022 é um obstáculo à aceitação do país na OCDE. Por uma razão, a estrutura tributária brasileira é considerada muito ruim. A teoria econômica ensina que há 3 questões para definir uma política de tributação. A primeira é o que tributar. Os tributos significam uma parte da renda nacional que é entregue ao setor estatal, municípios, estados e União, para pagar o governo e os bens coletivos, que são os investimentos e os serviços públicos. Renda nacional é igual ao produto nacional. Logo, o total de tributos pagos pela sociedade, pessoas e empresas, deve ser uma fração do produto total da nação. Essa fração tem limites, e se ela passar de 1/3, ela começa a criar problemas para o sistema produtivo. Nos países adiantados, em geral, a carga tributária é inferior a 33% do produto nacional. No Brasil, a tributação efetivamente arrecadada pelo governo nas 3 esferas está em torno de 34%, mas a carga tributária nominal é muito maior, pois existe inadimplência e sonegação. Sem entrar em muitos detalhes, os tributos incidem sobre produção, consumo, propriedade e rendas. As rendas nacionais são agrupadas geralmente em 4: salários, juros, aluguéis e lucros. A segunda questão é como tributar. Resumidamente, podemos dizer que nós temos os impostos diretos e os impostos indiretos. O imposto de renda sobre o lucro de uma empresa é um imposto direto. Da mesma forma, o imposto de renda sobre salários, que inclui toda a remuneração de trabalho, é um imposto direto. E há os impostos indiretos, aqueles que a sociedade paga e são, de certa forma, um tanto invisíveis. Por exemplo, nem todo mundo sabe que quando você compra 1 litro de gasolina por R$ 6,00, R$ 2,40 são tributos e apenas R$ 3,60 é a remuneração de toda a cadeia produtiva da gasolina. Os impostos indiretos carregam certa injustiça também, pois tanto um operário quanto um milionário, por exemplo, pagam a mesma taxa, a mesma coisa quando compram 1 litro de gasolina. A terceira questão é quanto tributar. Como eu já disse, há uma carga tributária geral, mas há uma lista imensa com dezenas de tributos sobre milhares de bens e serviços. Então, o país tem que decidir qual o total da carga tributária geral que a população deve pagar e sobre quais bens, serviços, propriedades e rendas os tributos serão cobrados. E ainda deve estabelecer qual o percentual de cada tributo sobre cada fato ou coisa a ser tributada. Para encerrar, a estrutura tributária brasileira é considerada por 3 razões, pelo menos, como ruim. A carga tributária é muito alta, o sistema de leis é complexo e confuso, o número de tributos é exagerado. Há algum tempo eu contei 85 tributos diferentes no Brasil. E tudo isso custa muito caro para o país e desestimula a atividade empreendedora. Então, o Brasil está aí para entrar na OCDE e é uma oportunidade para rever essa estrutura tributária e fazer uma reforma, coisa na qual eu não acredito a curto prazo. É isso. José Pio Martins,